Olá, pessoal! Hoje vamos explorar o estranho mundo dos castelos assombrados. Esses locais, além de históricos, guardam também mistérios e lendas que cruzam o tempo. Então, vamos juntos descobrir o que realmente se esconde por trás das portas dessas fortalezas assombradas. Castelo de Frankenstein, Alemanha. O Castelo de Frankenstein, localizado em Darmstadt, na Alemanha, é uma construção medieval famosa tanto pela sua história quanto pelas lendas. Embora não haja confirmação de que este castelo tenha inspirado diretamente a escritora Mary Shelley a criar seu famoso romance Frankenstein de 1818, ele está intimamente ligado ao imaginário popular e aos rumores de fenômenos sobrenaturais. Construído no século XIII, o castelo foi a residência da família nobre Frankenstein, que controlava a região na época. Entre os seus moradores mais ilustres está Johann de Pell, um alquimista e anatomista do século XVIII. Ele era conhecido por suas experiências bizarras com cadáveres, utilizando os corpos em tentativas de encontrar o elixir da vida e transferir almas entre corpos. Embora não haja registros de que de Pell realmente teria criado um monstro, suas experiências controversas e seu estilo de vida recluso geraram rumores e histórias macabras que deram origem à lenda de que ele seria o verdadeiro Dr. Frankenstein. Visitantes relatam aparições, vozes e sons estranhos nos corredores do castelo. Histórias populares falam até de figuras fantasmagóricas, luzes misteriosas e até mesmo de um cavaleiro sem cabeça que vaga pelo local. Diversas investigações paranormais já foram realizadas no castelo e algumas equipes relataram sinais de atividades inexplicáveis. Sensores de movimento, medições de temperatura e gravações de áudio sugeriram uma energia sobrenatural presente no castelo, o que reforça a fama de mal-assombrado. Atualmente, o Castelo de Frankenstein é uma atração turística, especialmente popular entre aqueles que adoram histórias de terror e mistérios sobrenaturais. O ambiente medieval, somado às lendas e aos relatos de fenômenos inexplicáveis, transformou o local em um ícone cultural, onde o mistério e o sobrenatural parecem coexistir com o mundo real. A Capela Sangrenta, Irlanda. A Capela Sangrenta, localizada no condado de Offaly, Irlanda, é amplamente considerado um dos castelos mais assombrados do mundo. Construído por volta do século XIII, o castelo tem uma história marcada por violência, lutas de poder e eventos trágicos, e por isso sua fama de ser assombrado é sustentada por muitos relatos paranormais e lendas locais. O castelo foi construído pela família O'Bannon e mais tarde foi tomado pela família O'Carroll, uma das mais influentes da Irlanda medieval. Os O'Carrolls, conhecidos por sua brutalidade, protagonizaram uma série de conflitos internos, incluindo assassinatos dentro da própria família. Um dos episódios mais macabros envolveu dois irmãos dessa família. Durante uma missa na capela do castelo, um dos O'Carrolls matou o próprio irmão, que era sacerdote, com uma espada. Desde então, essa sala é chamada de Capela Sangrenta. A Capela Sangrenta é o epicentro de atividade paranormal no castelo. Muitos visitantes relatam ter visto uma figura sombria de um padre, que seria o espírito de um dos O'Carrolls assassinado ali. É dito também que luzes misteriosas e sombras estranhas aparecem nessa sala. No castelo existe uma prisão conhecida como oubliette, que é um buraco profundo usado para aprisionar e matar inimigos. Quando a oubliette foi descoberta, no início do século XX, encontrou-se uma grande quantidade de ossos humanos suficiente para encher 3 carroças. Esse local é um dos mais temidos do castelo, e muitos acreditam que as almas dessas vítimas ainda habitam o castelo, carregando uma sensação de sofrimento e desespero. A Capela Sangrenta também é conhecida por abrigar uma entidade que chamam de O Elemental, descrita como uma figura escura, de baixa estatura, com cheiro pútrido de decomposição. Não se sabe exatamente como ou por que essa entidade surgiu, mas algumas teorias sugerem que ela foi conjurada por práticas de magia negra, ou então que está associada às mortes violentas no castelo. Muitos visitantes relatam sentir uma presença intensa e aterradora quando estão perto dessa entidade, bem como o cheiro de carne podre.
Outra figura fantasmagórica relatada é a Dama de Vermelho, que é um espírito feminino que dizem ser o de uma mulher assassinada no castelo. Ela é frequentemente vista carregando uma adaga e exalando uma aura triste e perturbadora. Por fim, há relatos de fantasmas de prisioneiros, assim como o espírito de duas jovens irmãs, Emily e Charlotte, que teriam vivido no castelo e que aparecem frequentemente nos corredores. Esses espíritos são vistos brincando e às vezes olhando fixamente para os visitantes, o que provoca um misto de tristeza e medo em quem os vê. Castelo de Žíkov, República Tcheca. O Castelo de Žíkov, localizado na República Tcheca, é um dos castelos mais antigos e misteriosos do país, famoso por sua beleza medieval e principalmente pela fama de ser assombrado. Construído também no século XIII, o castelo atrai visitantes tanto pelo valor histórico quanto pelos estranhos eventos e lendas sobrenaturais que o cercam. A construção do castelo remonta ao início do período gótico. Segundo o que contam, o castelo foi construído em um terreno considerado sagrado para o povo celta da região, o que supostamente teria feito com que o castelo ficasse amaldiçoado. O castelo é especialmente conhecido pela Torre do Marcomanca, que se tornou o ponto focal das atividades paranormais no local. Dizem que um espírito protetor apelidado de Diabrete vive no castelo, especialmente na Torre do Marcomanca. Segundo a lenda, o Diabrete age como uma força sobrenatural que protege o castelo de intrusos e também perturba aqueles que se aventuram em áreas restritas. Uma das ocorrências mais frequentes no castelo envolve equipamentos eletrônicos. Câmeras, celulares e lanternas muitas vezes param de funcionar sem explicação quando os visitantes entram na torre. Isso acontece mesmo com equipamentos que estavam totalmente carregados e muitos acreditam que é uma forma de interferência sobrenatural causada pelo espírito guardião. Há inúmeros relatos de aparições inexplicáveis e vozes misteriosas que ecoam pelos corredores do castelo. Visitantes e guardas já ouviram passos, vozes que parecem vir do nada e até mesmo gritos, especialmente à noite. Dizem que aqueles que passam uma noite na Torre do Marcomanca são afetados por uma maldição e terão um período de má sorte ou até mesmo morte precoce. Acredita-se que a torre seja o ponto onde as energias paranormais são mais intensas e por isso é evitada por muitos visitantes. A torre em questão possui símbolos gravados que se acredita serem de origem celta, e alguns sugerem que o local era um ponto ritualístico para os antigos habitantes. Esses símbolos, que não foram completamente decifrados, aumentam o mistério e dão margem a teorias de que o castelo estaria situado sobre um portal energético ou até mesmo sobrenatural que atrai fenômenos inexplicáveis. O Castelo de Mosran, Áustria. O Castelo de Mosran, localizado na Áustria, é um dos castelos mais conhecidos pela sua reputação assombrada. Construído no século XII, o castelo tem uma história marcada por perseguições, julgamentos de bruxas e torturas, que o consolidaram como um dos lugares mais temidos da região. O castelo é especialmente associado aos julgamentos das bruxas de Salzburg, ocorridos entre os séculos XV e XVI, quando inúmeras pessoas foram torturadas e executadas sob acusação de bruxaria. Nessa época, a Europa estava imersa em uma paranoia religiosa que resultou em uma perseguição feroz contra pessoas acusadas de bruxaria. Então, o Castelo de Mosran se tornou um dos principais locais de julgamentos e execuções na Áustria. Centenas de pessoas, principalmente mulheres, foram acusadas, torturadas e executadas no castelo, sob o pretexto de práticas de feitiçaria. Muitas dessas pessoas morreram de forma brutal e o castelo rapidamente adquiriu uma reputação horrível. Mais tarde, no século XVIII, o castelo foi usado como prisão durante uma onda de julgamentos de lobisomens. Pessoas acusadas de serem lobisomens eram trancadas, torturadas e, em muitos casos, executadas. Esses eventos estranhos marcaram a reputação de Mosran como um local de horror e sofrimento, o que contribui para sua fama de assombrado. Acredita-se que os espíritos das pessoas torturadas e mortas sob acusação de bruxaria ainda vagam pelos corredores do castelo. Muitos visitantes e funcionários relatam ver aparições e ouvir vozes e gemidos nas áreas onde as execuções ocorreram, especialmente nas masmorras e nas câmaras de tortura.
Com os julgamentos de licantropia ocorrendo no castelo, uma lenda local afirma que o espírito de um dos lobisomens executados ali ainda ronda o local. Essa entidade, descrita como figura de aparência lupina, é vista ocasionalmente nas áreas externas e nas proximidades das masmorras, onde os acusados de licantropia foram mantidos. Assim como nos outros castelos, diversos visitantes relataram fenômenos estranhos como portas que se abrem e fecham sozinhas, passos ecoando pelos corredores e mudanças bruscas de temperatura. Uma das experiências mais assustadoras relatadas no castelo são os gritos de agonia e os sons de correntes e chicotadas que muitos afirmam ouvir à noite. Esses ruídos parecem ecoar nas antigas câmaras de tortura e nas masmorras, onde as vítimas de julgamentos de bruxaria e de licantropia sofreram intensamente. Vários visitantes afirmam ter visto também figuras vestidas com roupas do século XVI, incluindo mulheres em vestidos longos e homens em trajes de juízes. Essas figuras aparecem em áreas como o salão principal e os quartos privados do castelo, onde muitos julgamentos foram realizados. O Castelo de Akershus, Noruega. O Castelo de Akershus, localizado em Oslo, Noruega, é uma imponente fortaleza medieval com mais de 700 anos de história e uma reputação sinistra. Construído no final do século XIII para proteger Oslo de invasores, o castelo teve várias funções ao longo dos séculos, de fortaleza militar à prisão e mais recentemente museu. Com uma história marcada por invasões, prisioneiros e execuções, o Castelo de Akershus é considerado um dos lugares mais assombrados da Noruega, com inúmeros relatos de atividades paranormais. Durante séculos, o castelo foi palco de batalhas, cercos e momentos violentos. Foi atacado por forças suecas no final do século XVI e posteriormente foi usado como prisão, onde muitos dos prisioneiros foram torturados e executados, principalmente durante o período da ocupação dinamarquesa e, mais tarde, pela ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. No período nazista, o castelo serviu de local de execução para noruegueses que resistiam à ocupação. Esses acontecimentos deixaram uma marca sombria no castelo, contribuindo para a atmosfera pesada que o envolve até hoje. Uma das lendas mais conhecidas do castelo é a do Malkanisen, um cão fantasma que, segundo a tradição, assombra o castelo há séculos. Acredita-se que quem vê o cão fantasma está destinado a morrer em breve. Ele é descrito como um grande cão negro de olhos brilhantes que aparece inesperadamente e desaparece tão rápido quanto surge. O castelo, que também foi uma prisão e local de execução durante séculos, possui diversas áreas onde os prisioneiros eram mantidos e torturados. Muitos visitantes relatam ouvir gritos, gemidos e o som de correntes nas masmorras. É comum também que as pessoas sintam uma presença ou sensação intensa de opressão ao visitar essas áreas. Vários visitantes e funcionários afirmam ter visto também aparições de soldados uniformizados nos corredores dos castelos. Essas aparições, muitas vezes descritas como figuras vestidas com trajes militares antigos, aparecem e desaparecem. Os soldados fantasmas são vistos frequentemente nos pátios e nas muralhas, como se ainda estivessem cumprindo suas obrigações militares. Outra figura fantasmagórica relatada é a de uma mulher sem rosto que aparece nas sombras do castelo. Segundo a lenda, ela era uma prisioneira que morreu de forma trágica no castelo e que vaga pelos corredores em busca de paz. Muitos que relatam vê-la descrevem como uma figura vestida de forma antiga, sem rosto visível, que evoca uma sensação de tristeza e melancolia. Além das aparições, os visitantes do castelo relatam fenômenos sobrenaturais como portas que se abrem e fecham sozinhas, mudanças bruscas de temperatura e luzes que piscam sem motivos aparentes. Também há relatos de sussurros, passos que ecoam em corredores vazios e sombras que se movem sem qualquer explicação. Esses fenômenos são especialmente frequentes durante a noite, quando o castelo fica praticamente vazio. Bom pessoal, estamos chegando ao fim do vídeo. Se quiserem eu posso fazer uma segunda parte mostrando mais lendas de castelos assombrados. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esses lugares tão estranhos. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o joinha para ajudar, combinado?
Valeu pela presença e até a próxima!